Não sei se está me enxergando bem. Bem, olá. Hoje vamos conversar com Telmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo, ex-aluno da FAMECOS e que está à frente, já faz muito tempo, de um dos mais importantes jornais do país. Telmo Flor, prazer em conversar contigo. Olha, Julemiro, o prazer é todo meu, né? Nós também, ex-alunos, né, da FAMECOS, somos colegas também, né? Dividimos os bancos aí na FAMECOS e no MASA, né? Então, a gente compartilhou muito, né? E ao longo da vida profissional também temos compartilhado bastante aqui, você aqui no Correio do Povo, mas eu realmente estou aqui praticamente desde que me formei, né? Eu entrei na rádio, eu me formei em 85, entrei na Rádio Guaíba, aliás, eu me formei em 84, entrei na Rádio Guaíba em 85 e no Correio do Povo em 86. Então, foi assim uma sequência bem grande. Antes disso, a experiência foi a gente junto no, como é que é? Folha de Viamão. Isso. E no... Mal criado. E um mal criado. É isso aí. Mas, enfim, estou, então, às ordens aí para conversar sobre as nossas rotinas, que, na verdade, chamar de rotina é quase um eufemismo, visto que as nossas rotinas estão sempre indo e voltando, e agora com a pandemia, então, nem se fala, né? A transformação é permanente, sempre há transformação nas rotinas de um jornal. Eu digo que a única rotina que é rotina mesmo, que é permanente, é a novidade, né? Todo dia tem novidade, felizmente, né? Senão nós não teríamos o jornal. Como é que começa o dia de um diretor de jornal em relação às suas atividades? Qual é a primeira coisa a fazer todo dia como diretor de jornal? Olha, Jamil, hoje, pela manhã, geralmente, como eu sou notívago e sou também um diretor de jornal, de jornal que também é impresso, né? Eu saio da redação bastante tarde, né? Eu acompanho o fechamento do jornal e o deadline é variável, mas em dias de jogos, por exemplo, o deadline se dá perto da meia-noite, né? Então é uma atividade que exige que o sujeito trabalhe até tarde, no caso, na minha função. Então, o que a gente faz? Normalmente eu deixo instruções, né, para eu e não toda a equipe, né, trabalha dessa forma também para o pessoal da manhã, porque a vida começa cedo, né? Na verdade, ela não para nem durante a madrugada, durante a noite, no caso do jornal, né? Mas as atividades ganham intensidade a partir dali das 7 da manhã, né? O pessoal do site, no caso, já recebe um conjunto de informações para subir de manhã, digamos assim, né? E também nós temos repórter na rua já a essa hora, tudo mais. O meu papel, no caso, é ser demandado, né? Surgem situações em que há necessidade de decisões minhas, né? Pela manhã, e aí há uma demanda. O pessoal me liga, o WhatsApp, e é claro que a primeira atividade que faço, né, rotineiramente, quando acordo, é correr para o celular para ver, então, o WhatsApp e o site do jornal, para dar uma olhada, né, no que tá correndo, né? E também olhar os concorrentes, etc. Continuo lendo jornais impressos, né, no café da manhã, digamos assim, e não só o Correio do Povo, mas outros veículos. No Correio do Povo eu leio à noite, aqui, quando estou no fechamento, mas vejo as versões impressas de outros veículos, como jornais do centro do país e jornais aqui também, né? Acompanho isso nas suas versões impressas e acompanho os sites também, mas especialmente, claro, o que vai pelo Correio do Povo. Mas a essa hora, o diretor aqui pode estar, né, ainda no ambiente do lar, tudo mais, mas a equipe está a mil já trabalhando na rua, né? Na rua, não necessariamente com a pandemia tem pouca gente na rua, mas nós tem repórteres que estão na linha de frente, aí tem a maior parte dos nossos repórteres está
em home office atualmente e também por demanda de pautas, eventualmente vai à busca de alguma informação fora de casa, né? E isso acontece praticamente todos os dias, agora mesmo com a pandemia, então tem que ser aos postos de saúde, aos hospitais, etc., né? Então, essa é a rotina, né? Pela manhã. Você perguntou como é que começa o dia, né? Exato. Logo depois eu venho para a redação, né? Isso varia também entre um horário desde o próximo ao meio-dia até 2 da tarde, né? Eu chego na redação e a partir daqui já começo então também a verificar e coordenar algumas atividades necessárias, desde questões administrativas que são da minha alçada aqui no jornal, né? Que eu tenho uma equipe que tem que administrar, isso envolve desde férias, escalas, etc. É claro que isso é capilarizado, distribuído entre editores, entre colegas que tratam disso, né? Mas é necessário ter permanentemente olhar para isso, né? Então, nós temos equipe aqui em Porto Alegre, temos repórteres do interior do estado, né? Isso tudo demanda um trabalho administrativo também, que é parte da minha rotina, né? Mas isso é feito concomitantemente ao trabalho jornalístico propriamente dito, né? Nesse momento eu também estou acompanhando os noticiários e eventualmente mobilizando aqui uma equipe, chefia aqui, outra ali, mas de maneira geral nós temos uma estrutura muito eficiente e eu diria que com iniciativa de produção. Basicamente, o Correio do Povo tem estruturas não tão clássicas, né, no que se refere a editorias, por exemplo. A nossa divisão é mais ou menos assim, nós temos uma área de produção que envolve uma chefia de produção e coordenação, que está a cargo da Lúcia Men, algumas editorias com produção própria, né, como política, cultura esporte, rural. Pois é, eu acho que estou com um problema de bateria aqui. Eu vou botar para carregar, vai virar um pouco o aparelho aqui. E talvez melhore logo, porque eu vi que tem um aviso aqui de bateria. Pronto, vamos ver se melhora aí. Voltou. A tecnologia são dessas coisas. Isso. Então, assim, aí o que acontece? Essas equipes, elas estão atuando, né? Estão produzindo conteúdo que nessa fase do dia está sendo utilizado especialmente no site, né? Eventualmente alguma coisa que é reservada para o impresso, mas cada dia menos da produção é reservado, digamos assim, né? Mas tem alguns conteúdos que estão sendo reservados e estão sendo produzidos especificamente para o impresso. Mas a maior parte do conteúdo jornalístico está sendo produzido para a publicação imediata no site e posteriormente no impresso, né? Bueno, aí por volta das 15h30 nós temos uma reunião que a gente chama incorretamente de reunião de capa, porque não é de pauta, né? Mas não é uma reunião de pauta, mais evidentemente porque o dia já vai longe, né? Às 15h30, né? Nessa reunião, na verdade, se resolve basicamente as nossas apostas para o impresso, digamos assim, né? Porque as do site já estão postas, né? Essas matérias que eventualmente vão suprir o impresso, já a gente começa a definir por volta desse horário. É uma reunião na qual participam editores, eu e pessoal de web também, né? E aí geralmente começa um esforço mais dedicado a isso propriamente dito, né? Que exige bastante trabalho também, bastante, né, de dedicação de uma equipe. Então, nós temos assim pessoas que são... Eu estava explicando antes a estrutura nossa, né? Nós temos a estrutura de produção, que é essa que engloba várias editorias e mais algumas editorias adicionais que produzem conteúdo. Temos basicamente duas estruturas de edição, que é a home da web, né, e a
o grupo de baixamento, que a gente chama, que é o pessoal que baixa páginas do impresso, né? E temos também um grupo de multimídia, que hoje a gente está ampliando, né? Que cuida basicamente de produção de conteúdo, especialmente audiovisual, para as plataformas, tanto para o impresso como para a web, né? E também agora nós estamos ampliando um pouco mais no que se refere às redes sociais, né? Esse grupo também trabalha. Então, essas rotinas, Julemir, elas são mutáveis, né? São sempre, na verdade, mesmo no tempo do impresso, há mudanças constantes nas rotinas, primeiro por imposições tecnológicas, então muda os nossos sistemas, entra um tipo de software que a gente passa a utilizar, entra web, entra mudança no impresso. Então, no momento, as rotinas estão sendo premidas quase pela pandemia e estão simplificadas, né? Eu não sei se eu estou me estendendo demais. Só queria aproveitar para perguntar, as decisões, por exemplo, o que vai na capa, quais são os destaques? São decisões coletivas dessas reuniões? Os editores opinam? Todo mundo pode propor? Como é que funciona? Sim, a edição de capa é praticamente um vício solitário, né? Ao longo dos meus mais de 30 anos aqui à frente da redação, na qual grande parte deles eu editei a capa. Hoje quem edita a capa do Correio é o Eugênio Bortolom. Mas é sim um coletivo, na medida em que, nessa primeira reunião, por exemplo, há sugestões, há indicações, o editor de capa fica conhecendo melhor a produção do dia, no que se refere ao impresso, né, os conteúdos. Então, no momento em que a área de produção, isso envolve fotografia, multimídia, vende, né, digamos assim, oferece o seu conteúdo ao editor de capa. Mas a decisão termina sendo praticamente solitária, né, porque no momento em que há necessidade de fazer a edição propriamente dita da capa, o editor ele tem ali vários conteúdos para escolher e geralmente já se tem uma certa aposta quando se tem uma produção própria interessante. Outras vezes nós dependemos de conteúdos que chegam por agências, por exemplo, quando há fatos nacionais que se colocam para a capa, né, ou para o jornal. Eu costumo dizer que a gente não escolhe as notícias, elas que se escolhem naturalmente, né? Esse é um aspecto interessante, Telmo. As pessoas sempre querem saber como é que faz a escolha, tanta notícia, como é que o jornalista sabe é isso e não aquilo? Isso está internalizado? Tia, se eu tivesse uma receita para isso, eu estaria rico com o melhor livro de jornalismo, que na verdade há muitas tentativas, né? Por que uma matéria é melhor que a outra? Porque ela é inédita. No entanto, há matérias que não são inéditas, de fato, são sobejamente conhecidas e que são extremamente relevantes, né? Ou não, é porque ela é relevante para todo mundo? Mas um jogo de futebol é relevante para todo mundo, né? Ela é uma exclusiva. Hoje em dia, cada dia menos matérias exclusivas. Não existe uma receita para isso, Julemir, mas há um conjunto de fatores que fazem com que uma matéria seja escolhida para manchete, por exemplo. Primeiro, a amplitude dela, né? O quanto ela significa para um maior grupo de pessoas, né? Segundo, sim, o ineditismo, o fato de ser novidade também pressupõe um pouco de relevância ou de motivo para a escolha, né, dessa matéria. Isso tem uma grande importância no impresso, no que se refere, por exemplo, a conteúdos que chegam mais tarde, né? Então, por exemplo, hoje em dia, uma matéria, um evento que acontece pela manhã, durante o dia ele é dissecado já no site, na web, né, e redes sociais, etc. Então,
uma matéria que chega à noite, que acontece em período noturno, ela se torna mais atrativa, digamos assim, porque há uma pressuposto que se trabalha é de que menos gente tomou conhecimento daquela informação pela manhã, quando vai tomar café e ler o jornal, né? Então, é uma matéria também que se torna interessante. Então, são vários os fatores. Agora, um só fator dificilmente vai colocar uma matéria como manchete no jornal, né? A beleza também, por exemplo, das fotos, né? Tem fotos que se impõem pela qualidade, pelo enfoque, pela maneira diferente. Ontem mesmo nós publicamos uma foto na contracapa que não tinha importância dentro do jogo. Era uma foto do Internacional, do jogo do Internacional, e eu fiquei apaixonado pela foto, né? Era uma foto de um jogador do Inter que parecia estar voando, né, como um anjo sobre sobre um adversário. E depois de publicada, né, ela foi publicada grande na contracapa, a gente pensou assim, meu Deus, por que a gente não virou, né, a capa do jornal, não botou essa foto para a capa? Mas é que a foto do jogo na capa era menorzinha. Claro, nós estamos com a pandemia era mais importante. Mas aí você fica com dois corações. A decisão certa não teria sido puxar essa foto tão linda, puxar para a capa do jornal. Tudo isso é levado em conta na hora da edição. Muitas vezes nós fazemos melhor o jornal no dia seguinte. Deveríamos ter feito assim, Claro. Mas isso é uma constante no trabalho da gente, né? A avaliação do que a gente está fazendo na hora. Então, respondendo a tua pergunta, é coletivo no momento em que se planeja, que se pensa, mas é solitário no momento da decisão, porque são tantos fatores que não dá para discutir coletivamente, né? E também volta a ser coletivo na hora da crítica, né? Então, é isso. A tua sala no jornal está sempre com a porta aberta para a redação. Os jornalistas entram constantemente e sugerem coisas. Quem sabe a gente publica isso, a gente claro. Aquilo. Tem essa margem e essa autonomia para ficar todo o tempo sugerindo coisas? Claro que sim. Claro que, como eu disse, agora na pandemia, ninguém entra aqui, praticamente ninguém entra aqui, pouca gente aqui, e só entram, né? A gente transita menos na redação, eu mesmo evito transitar na redação, os colegas que também estão nas suas cadeiras na redação também evitam transitar, mas eventualmente alguém vem aqui, mas a gente conversa muito, né? Mesmo assim, da porta, por exemplo, eu falo muito, né, com o pessoal. Mas o normal, sim, a porta da minha porta da sala para a redação é aberta exatamente para isso, para que o tráfego de pessoas, de ideias, de pautas, etc., tenha mais fluidez, tenha a fluidez necessária, né? E sim, pessoas têm ideias e preferem falar pessoalmente, muitas vezes. Isso é verdade. Acontece numa redação. Uma redação é uma usina, né? Para usar o clichê, é uma usina de ideias também, né? E quando os jornalistas se juntam, geralmente produzem muito. A criatividade ela se amplia com o grupo, né? Esse é um dos problemas da pandemia. A pandemia, por um lado, ela nos obriga a criar para poder enfrentá-la, para poder ter maneiras diferentes de produzir, mas o afastamento social ele nos deixa, eu vejo assim que há um déficit de criatividade, né? Há um déficit de criatividade, porque a criatividade ela não é um ato solitário, ela é também uma construção do conjunto, né? Uma construção de pessoas que pegam uma parte com uma ideia aqui, outra vista ali, uma foto que alguém mostrou, e isso vai servindo de referência, né? Para que um editor crie, né? Isso é eu sinto falta dessa criatividade
em decorrência da pandemia. Né? Quantos jornalistas trabalham no Correio do Povo? Nós somos um grupo de 80 jornalistas no total, né? Isso engloba pessoal que trabalha aqui em Porto Alegre, pessoal que trabalha no interior, engloba fotógrafos, engloba diagramadores, por exemplo, né? São funções, no caso do diagramador, é uma função muito própria de impresso, né? Mas que também transitam no design da web. Mas, enfim, esse é o nosso grupo total, está na faixa de 80 pessoas. Né? É um bom número, hein, Théo? Oi? É um bom número. Sim, é um grupo grande para os padrões de hoje, né? Na verdade, os jornais impressos grandes tinham equipes grandes há alguns anos atrás. Havia jornais brasileiros com equipe de 500 jornalistas, por exemplo, né? Isso hoje está bastante diferente, né? Muito diferente. Né? Os jornais têm grupos bem menores atualmente, né? Acontecem muitas unificações de equipes também, de plataformas diferentes, né? Em algumas regiões, né? Mas jornais com um grupo grande assim como o nosso são hoje um número muito reduzido mesmo, né? Bastante reduzido. E essas equipes hoje têm, digamos, o que se chamaria de produtividade muito maior também, né? Porque se trabalha com conteúdos de web, conteúdos visuais, conteúdos que vão para áudio, vídeo, podcasts, YouTube, redes sociais, etc. Tudo isso precisa ser gerido por jornalistas, né? E nós temos uma equipe que vem mudando bastante também, né, com o tempo, mudando não as pessoas, vem mudando as atribuições, né? Nossa equipe aqui no Correio até é bastante estável, ela tem tido mais acréscimos, né, nos últimos anos, acréscimos em substituição a pessoas que se aposentam, que saem, por diversas razões. Há uma rotatividade pequena, mas natural, assim, de mercado. Mas, de maneira geral, nós temos acrescido pessoas. A equipe, por exemplo, com multimídia, é um grupo, e web é um grupo que foi formado trazendo muitas pessoas aqui do jornal, não só diretamente para as equipes de multimídia e web, mas pessoas que vinham para algumas áreas e que depois, para substituir pessoas que foram inteiramente transferidas, né? Mas, enfim, hoje a gente vive um momento basicamente de aquisição de talentos. Agora mesmo tem planos de buscar mais gente, né, para tratar na área de redes sociais, por exemplo. Isso é uma tendência, né, de se ampliar a dedicação e as atribuições dos jornalistas no que se refere a essas áreas, né? Então, como o assunto é rotina, de rotina tem pouco, né? Há uma força muito grande da gente sempre de volta às rotinas, né? Nós, humanos, na verdade, apreciamos rotinas, né? A gente sempre lembra as histórias da guerra, né? As bombas caindo e, se não me engano, a história mais conhecida é em Dresden, né? As bombas caindo em Dresden e os carteiros entregando cartas para as pessoas, né? São rotinas, né? A rotinas de impresso, por exemplo, então o impresso tem rotinas muito firmes, né? À noite eu tenho que fazer o fechamento do jornal impresso, aconteça o que acontecer, pode ter jogo tarde, pode ter chuva, pode ter vento, o presidente pode fazer um pronunciamento tardio, eu tenho que fechar o jornal, né? Tenho que entregar a página pronta para o departamento industrial imprimir. Na web, o deadline é a todo momento, né? No impresso, existe um deadline fixo, né, que exige, sim, então, uma rotina, né? Mas mesmo essa rotina, ela é alterada com frequência. Então, por fatos que acontecem, felizmente acontecem tarde da noite e que nos alteram nossas páginas. Ontem, a gente estava aqui terminando, fechando o jornal, acabou, fechou, tá?
aí o Senado aprova um negócio, uma medida emergencial lá do pacote das medidas emergenciais. A gente tem que julgar, vem cá, isso é importante não só no site, mas é importante para o leitor do impresso que ele tenha isso. Dá tempo ainda, vamos trocar, nosso pessoal do industrial segura mais um pouquinho lá na impressão, depois acelera a máquina para a gente conseguir botar a matéria. Isso é uma rotina também. Claro. Mas como eu disse, é a rotina da novidade, né? A rotina da novidade. Todo dia tem uma novidade para fazer com que a gente saia. Ontem de noite eu estava correndo aqui fisicamente, né, correndo entre a redação e para a impressão. Nós temos um departamento aqui para a impressão, que é uma área ligada ao setor industrial, mas que tem contato permanente com a redação. Exatamente por causa dessas trocas. Não, e deu um problema numa foto, a foto não estava boa, troca aqui, faz ali. Então, são rotinas que mantêm a gente pulsante aqui, né, no jornal também. Né? Telmo, para terminar, que o nosso tempo voou. Pois. Qual é, hoje, com toda essa revolução tecnológica, qual é o papel do jornalista? O que o diretor de redação espera do jornalista jovem que vai chegar pedindo emprego? Qual é a missão? Qual é a função? O que é que ele tem que fazer? O que se espera de um jornalista hoje? Juranir, eu espero de jornalistas hoje o que eu esperava há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, e o que provavelmente os meus chefes e editores esperavam de mim. Ou seja, primeiro, curiosidade, capacidade de servir a verdade, né? Acho que jornalistas, em qualquer época, precisam servir a verdade, sabe? Ainda acredito, né, apesar de que não é mais moda, acredito firmemente na obrigação e no papel do jornalista de exercer a sua profissão com isenção e imparcialidade. Não necessariamente isso seja resultado da sua produção, mas são ferramentas, a meu ver, absolutamente indispensáveis para um jornalista. Então, ter consciência disso, né, de que ele precisa buscar informações e tratar essas informações com isenção e imparcialidade, né, como ferramenta de trabalho, né? A gente costuma dizer, mas o resultado não é necessariamente isento e imparcial. É verdade, não necessariamente é, mas a ferramenta de trabalho, isso chama-se honestidade intelectual, né? A honestidade intelectual é uma atribuição necessária para jornalistas. Eu costumo dizer também que jornalistas precisam ser honestos, né? Jornalistas precisam ser honestos perante a vida. Nós somos, além de tudo isso, da questão da honestidade intelectual, nós costumamos ser quase os martelos da sociedade, muitas vezes, e apontamos, muitas vezes, o erro dos outros e seus desvios, etc. Para isso, nós temos que ser limpos, né? Nós temos que ser... alguém disse para mim, mas está pregando que sejam monges. Não, eu não prego que jornalistas sejam monges. Jornalistas precisam estar na vida, né, para poder exercer o seu trabalho, para poder ter conhecimento, para buscar informação, etc. Jornalistas precisam estar na vida. Não há necessidade de ser monges, mas há necessidade de ser honestos, né? Jornalistas precisam ser honestos. Então, assim, eu lembro, nós mais antigos aí lembrávamos daquelas metáforas, não metáforas, mas afirmações, se eu não me engano, do Jânio, né, de Félix, que dizia que a história aquela da ética, né, a ética de um jornalista não é diferente da ética de um marceneiro, né? E ele exercia as duas atividades. Eu acredito nisso também. Acho que um jornalista precisa ser, antes de tudo, um cidadão ético, né? Porque ele vai, ao longo da vida, apontar desvios dos outros, apontar erros dos outros, né? E, para isso, ele precisa ser realmente impoluto. Ele precisa ter curiosidade, ele precisa se preparar tecnologicamente, né? Não acho que tenha... o sujeito tem que saber
fotografar, escrever, conhecer SEO, conhecer tudo. Ninguém é tão genial assim, né? Mas precisa buscar permanentemente a atualização tecnológica, porque senão o mundo passa por ti, né? É necessário isso também, e as pessoas precisam ter iniciativa disso. Uma coisa bem clássica nas redações é que a pessoa que vem com informação tecnológica atualizada, em 2 anos ela está igual aos demais, porque a tecnologia vai se atualizar e ela precisa se atualizar também. Então, essa vantagem tecnológica que muitas vezes pessoas que saem que entram numa redação vindas do mundo externo, digamos assim, ela em 2 anos ela se esvai, porque então o seu colega aqui dentro também precisa estar permanentemente aprendendo. Então, essa curiosidade e essa vontade de estar atualizado, ela não pode ser descartada, ela é necessária também para a gente poder exercer a profissão com desenvoltura, né? Porque senão você fica limitado também. Então, Julimiro, são vários fatores, mas eu continuo achando que um jornalista precisa ser hoje o que um jornalista precisava ser há 20 anos atrás, né? Com alguma coisa a mais de conhecimento tecnológico. Mas também a gente também passou da máquina de escrever para o computador, né? Você também pegou essa fase, e era um mundo todo novo também, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre se atualizando também naquela época, quando a gente começou, a gente também enfrentava desafios tecnológicos, até alguns bem maiores do que hoje, né? Hoje você tem mudanças de software, etc., né? Redes sociais novas, enfim, são novidades, mas todo mundo enfrentou novidades nessa nossa profissão, e essa capacidade, essa vontade de enfrentar essas novidades, sabe, com o coração aberto, é essencial, a meu ver, na construção de um perfil de um jornalista. Telmo, valeu, muito obrigado. Vai ser ótimo para falar, mostrar aos alunos. Tenho certeza que vai render muitas conversas ótimas. Obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço para ti, agradeço aos alunos aí por terem paciência de me ouvir, né? E estou sempre à disposição, e por mim ficava a tarde inteira conversando também, eu sei, mas não posso ser tão chato assim, né? Obrigado pela oportunidade aí de me dirigir aos colegas, né? Ou futuros colegas aí na FAMECS, né? Tá? Obrigado mesmo. Valeu, Telmo.